Agora sim, agora estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Estamos na noite desta quinta-feira aqui nos estúdios do Portal Mais Tupã, onde vamos ter mais um bate-papo, mais uma edição do Mais Tupã Night Show. Comigo hoje aqui é a Mariane. Boa noite, Mariane. Boa noite, Jota. Seja bem-vindo. Boa noite, Mariane. Boa noite, Diego. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês neste programa que estreou há pouco tempo, né? Sim, essa é a nossa terceira E hoje edição. nós temos uma voz imponente, uma voz potente nos nossos microfones, né? Hoje nós estamos te recebendo aqui, Jota, a terceira edição. Iniciamos aí há 2 semanas atrás. Recebemos o polêmico Thiago Matias. Depois falamos sobre a queda do Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. E hoje nós vamos falar de um fato que marcou nossa região. Acho que um fato que muita gente pedia, que foi a volta do J Neves para as rádios, né? Mais de 10 anos de blog, comemorado recentemente. Mas todo mundo fala, pô, falta ter o J Neves trazendo informação na rádio, falta ouvir essa voz potente, né? Que vamos ter o prazer de ter aqui hoje, né, Jota? Então, Diego, você sabe que eu fiquei surpreso com, vou dizer, a receptividade daquelas pessoas que são meus ouvintes e daquelas que também não são meus ouvintes. E anteontem mesmo, quando uma pessoa me procurou e falou, Jota, você percebeu o impacto que teve da sua volta para o rádio? Eu falei, não, eu vi que teve uma ampla e restrita divulgação nas redes sociais, né? E uma recepção de pessoas que são minhas amigas ou não, de pessoas que já acompanharam meu trabalho ao longo dos anos, né, se manifestando em apoio. Eu confesso que não vi ninguém dizendo o contrário, mas também acredito que isso ocorra, porque vocês sabem que a gente, num veículo de comunicação, a gente, ao longo da carreira, em função da necessidade de ter posicionamento, a gente não só tem pessoas que gostam do trabalho da gente, como também tem pessoas que não gostam do nosso trabalho. E é absolutamente natural, não é? Quem não gosta desse portal procura outro, quem não gosta desta emissora procura outra, quem não gosta desta rádio procura outra. É válida aquela máxima que aquele jornalista que agrada a todo mundo não está fazendo o trabalho dele bem feito? Então, eu acredito nisso, porque o objetivo e a função social da comunicação é você informar e também formar opinião. Porque por muito tempo vem que assim, o jornalista ele não tem que ter uma opinião. Eu acho que hoje mudou isso, né, Jota? Eu acho que todo mundo tem opinião, né? E a gente vê que com o advento das redes sociais, aí há uma hipocrisia e um grande equívoco, né? Tem muitas pessoas que, através das redes sociais, se julgam cientistas, médicos, jornalistas, pedreiros, carpinteiros, faxineiros. Hoje é boleiro, todo mundo é boleiro. Mas na vida real, o médico continua sendo médico, o jornalista continua sendo jornalista, o advogado continua sendo advogado. Então, tem que existir o respeito às profissões. Eu acho e acredito, tenho certeza absoluta, de que todos nós somos doutores naquilo que fazemos. Eu sei varrer uma rua, mas não tão bem quanto o gari. Ele é profissional, eu amador. Eu posso verificar se uma parede está torta ou não, fora do nível. Mas eu não tenho conhecimento técnico para discutir com um pedreiro. E principalmente o porquê que ela ficou torta ou não. Pois é, né? Com engenheiro, com arquiteto. Então, no mundo virtual, tudo é possível. Mas no mundo real não se aplica. E o que se aplica é aquilo que de fato cada um exerce, faz e executa com perfeição, porque há cobrança. Os pacientes cobram dos médicos, a população, os leitores cobram da imprensa. A imprensa é talvez o mais cobrado por todos, né? Nós estamos vivendo um momento assim, em função dessa polarização política nacional, um momento de grande cobrança, né? Por parte da imprensa, que vem sendo descredibilizada, mas não é um fenômeno apenas que ocorre no Brasil. Isso também aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos. É um fenômeno, né? Mas tudo passa. Agora, evidentemente que ficam marcas. E o principal objetivo da imprensa é manter-se ereto, fazendo aquilo que tem que ser feito, independentemente das opiniões diversas.
e consciência tranquila daquilo que está sendo feito. No seu Facebook a gente vê muito. Numa matéria você é chamado de comunista, na outra é chamado de gado do Bolsonaro, na outra é chamado de isentão. As pessoas... No mesmo dia você passa pelos três espectros. As pessoas cobram um posicionamento, mas não aceitam o seu posicionamento, né? Exato. Então, de fato é isso que acontece. Se você posta alguma coisa que eventualmente aqueles entendem que é uma crítica ao atual governo, você é comunista. Mas veja como a coisa é uma hipocrisia grande. Às vezes a pessoa te chama nem sabendo o significado daquilo. Pois é. Outro dia me chamaram de comunista porque eu vendia propaganda para uma empresa. Eu acho que é o oposto de ser comunista. E ora, veja, o que é que constrói o PIB do Brasil hoje? O agronegócio. Sim. E o agronegócio hoje trabalha para a China comunista. Tudo é vendido para a China comunista. Até porque é o maior mercado de consumo de comida, porque onde tem mais gente. O mundo é globalizado. Então todas as nações dependem umas das outras. Nós que vivemos uma democracia dependemos dos recursos dos comunistas para o agronegócio que sustenta o PIB brasileiro. E aí você vê às vezes, pessoas que são ligadas ao agronegócio saindo para as ruas criticando o comunismo. Então eu quero dinheiro do comunista. Na verdade, toda ditadura é ruim para a nação, seja nossa ou a de outro. Seja ditadura, tudo aquilo que cerceia a liberdade, né? Seja ditadura comunista, seja ditadura militar. Sabe? A democracia é a oportunidade que temos de continuarmos, mesmo pelas redes sociais, cada um dizendo o que pensa, expressando da forma que quer, evidentemente que tem os limites, né? Isso, os limites e responsabilidades, não é? Mas é isso, democracia é isso. E se não houvesse democracia, nós não estaríamos fazendo aqui o que estamos fazendo. As pessoas não estariam, mesmo sendo donas de casa, chefes de família, nas redes sociais, opinando, questionando, cobrando. Né? Então, democracia fortalece a cidadania, o patriotismo, enfim, é essa a minha posição. Aproveitar aqui, a gente falando do pessoal que está ouvindo, vamos mandar um abraço aqui para Nadir, para Naná, a mulher do Paulinho Nakayama. Paulinho, que era para estar aqui hoje, mas teve que ir para São Paulo, às pressas. Paulinho, volta logo, semana que vem você vai estar aqui na mesa. Paulo Nakayama, fizemos grandes coberturas jornalísticas, ele pela Folha do Povo, né, a extinta Folha do Povo, e a gente pelo rádio. A Roseli Antonietti, Lucas Ratano teve aqui semana passada, abraço Ratano, Cláudio Santos, Osmar Maran falando que é seu ouvinte. Ouvinte do De Repente. Nosso amigo Ulisses está ficando careca, mas sempre acompanhando Ulisses, o Mais Tupanete Show. Não, é o Ulisses, assessor do Ratano. Ah, tá. Ulisses. Ô, Jota, e como que você vê esse processo que a gente falou de globalização, todo mundo tem internet, como que o rádio se adaptou a essa nova realidade? Porque hoje tudo é muito rápido e o rádio, ele tem, né, os seus horários. Como que foi para você isso, essa velocidade da informação, trazer ela para o rádio? Então, nós hoje ainda estamos nesse momento de transição. No passado, um pouco distante, nós também já vínhamos, não digo sofrendo, mas passando por essa metamorfose. Eu sou do tempo do rádio em que nós gravávamos reportagem em gravadores enormes, não é? Depois gravadores digitais, nós usávamos fita cassete, etc. Hoje é tudo digitalizado. A gente editava fita cassete, reportagem fita cassete, passando de uma para outra os trechos das reportagens que a gente queria, e depois veio o SoundForge, entre outras ferramentas de forma digital para que a gente pudesse editar o áudio e hoje vídeo e etc. Agora, o rádio ele só vai sobreviver de forma efetiva e ele vai se fortalecer com as redes sociais, desde que ele esteja inserido nesse contexto. Então o rádio não vai acabar, ele vai continuar sendo um dos veículos mais velozes que chega de forma democrática à mansão do rico, à cabana do pobre, como diz, dos spots veiculados pelas emissoras de rádio, mas a internet veio para mostrar de que ela é uma ferramenta também muito ágil e que está, evidentemente, ao mesmo tempo que auxilia, torna também questões que dificultam do ponto de vista... A gente imaginava há 10 anos, deixa eu ser mais claro aqui,
que com a modernidade a gente ia ter mais facilidade. E a gente que atua no jornalismo sabe que a gente tem mais dificuldade. O volume de assuntos que chegam de informação é muito grande. E você perde muito tempo para selecionar. E para checar, né? E para checar as informações. As fake news hoje também a gente tem uma função importante, né? Porque assim, é todo mundo mandando, aí você não sabe se... E aquilo se reproduz numa velocidade... Exato. E o que acontecia na época em que nós não tínhamos o celular? As pessoas ligavam para informar. Eu sou do tempo do informante orgânico. A pessoa ou te encontrava para passar uma informação, ou te ligava. E você tinha que ir lá em loco para checar se procedia ou não. Uhum. E hoje tudo chega muito fácil às nossas mãos. De uma forma tão fácil que a gente desconfia. E tem que desconfiar. Então, eu vejo que o rádio vai continuar sendo rádio. Entretanto, ele está sofrendo com essa questão. Mas ele pode sair fortalecido, pode se fortalecer, desde que seja inserido dentro deste contexto das mídias sociais. E hoje, um dos pontos fortes que a gente tem em grandes emissoras, como por exemplo a Jovem Pan, já é uma rádio que virou TV. É o slogan dela. Né? É uma rádio que virou TV. E esse é um caminho também. E a Rádio Cidade, através da sua direção, tem esse propósito também. Né? Em menor proporção, evidentemente, mas a possibilidade é a mesma da Jovem Pan. E até porque hoje é impossível a gente pensar numa rádio sem jornalismo, né? Porque o jornalismo, desde que eu me conheço, não pelo fato de fazer parte dele, ele sempre foi a espinha dorsal de uma emissora de rádio. Uma emissora de rádio, principalmente hoje, só para tocar música por música... A gente ouve o Spotify. Você pega escolhe um pendrive, você ouve a música que você quer, a hora que você quer. Uhum. Então as pessoas vão... Eu sou da época que a gente ligava na rádio para pedir uma música, aí ficava com o gravadorzinho da fita cassete e brigava também, quando o locutor falava. E falava no meio. Então, veja, e por carta chegavam os pedidos. Verdade. Então, o jornalismo ele continua sendo a espinha dorsal de uma emissora de rádio. É como uma emissora que não tem um jornalismo, ela não tem conceito, não tem opinião. E se ela não tem opinião nos dias de hoje, em que você pode ouvir a música que você quer, a hora que você quer... As pessoas ouvem a rádio para ouvir a opinião. Né? Exato. Assim como vai para as redes sociais para ver a opinião de fulano, de cicrano, de beltrano, né? Para discordar, para concordar. Mas o rádio tem que exercer o seu papel, assim como as outras mídias também, o seu. E todos fazem jornalismo. Agora, o que não pode é misturar. Achar que todo mundo, por reportar um fato, é jornalista. É jornalista, né? Até porque existe um grande trabalho aí na produção da informação. Eu vou até revelar aqui, quando criança, fui vizinho do J. Neves, né? Eu quantas vezes vi o J pegar aquela belina branca da Rádio Clube. Era uma Caravan. A Caravan branca. E saía passou aqui. Desabalada a carreira. A polícia saía desabalada a carreira, fazia todo esse trabalho muito em loco, né, Jota? Diego, eu conheci quando eu retornei para Tupã em meados dos anos 90. Era garoto, criança. Brincava com a minha filha. Tanto que a gente, quando... Eu achava que o Jota era corintiano, inclusive. Da cabeça dele. Palmeirense? Então, eu na verdade nunca revelei o que sou. É um segredo. Que é um segredo de tem cara de quem São foi Paulino. para a área esportiva. Né, de não revelar o time que você torce para o torcedor não achar que você é isso ou aquilo e por isso que você está falando isso. Então, desde aquela época já tinha essa questão das pessoas acreditarem que você era isso, porque você é corintiano, por isso você está defendendo o Corinthians, né? Assim como é na política. Se você está defendendo o Bolsonaro, você é bolsonarista. E não é. Tem coisas que eu defendo no governo federal, tem coisas que eu não defendo no governo do estado, idem, no governo municipal também, enfim. A gente, quando começou o site, a gente se inspirou um pouco na sua postura de jornalismo, né? A gente falou, não, a gente não pode ser água com açúcar, a gente tem que falar o que as outras pessoas não têm coragem de falar. E você sempre foi assim, né, Jota? E isso também deve ter te causado, já, pelo menos pra gente, causa, às vezes, grandes problemas, você falar o que é preciso falar, independente de quem vai gostar ou não, né? Pois é, eu tenho esse conceito, que eu sigo até hoje. Evidentemente que a gente também amadurece. E a gente entende e compreende, sobretudo nos momentos atuais. Essa polarização acaba fazendo também com que a gente reflita
sobre alguns posicionamentos, nem por isso deixamos de aplicá-los. Mas tem uma frase que um radialista me disse, um saudoso radialista, que foi com quem iniciei no rádio. Eu digo iniciei porque ele era narrador esportivo, João Antônio de Oliveira, era advogado também, era o narrador esportivo. O Pio de Almeida era o gerente, também saudoso, o Pio de Almeida, já faleceu jovem. E eu fui ser o plantonista dele. Plantonista é aquele que fica no estúdio para informar outros resultados de determinados campeonatos enquanto ele está narrando lá. E depois fui repórter de campo, cheguei a ser narrador, que era o sonho que eu alimentava desde criança. Era o top, né, dentro do jornalismo esportivo. Eu me imaginava no meio da torcida, narrando uma partida de futebol. E uma vez no programa chamado Clube nos Esportes, às 11h30 e até o meio-dia, rivalizando com o show esportivo da Rádio Tupã, na época Piratininga, depois Tupã, etc. E eu não sei que denúncia que eu fiz na área esportiva, então na época... Até no esporte. Já. Eu acho que o jogador foi pro motel, uma coisa assim, enfim, não rendeu o que tinha que render em campo. Deu aquela fugida da concentração. E aí o João Antônio falou: J. Neves, eu vou te dizer uma coisa, nem toda verdade pode ser revelada. E eu não esqueço dessa frase. Mas eu acho que eu contrariei ele muito. Exatamente por acreditar que a verdade tem que ser nua e crua. Doa quem doer. Não é? E é evidente que quando você tem um posicionamento assim, você sofre bastante. No campo pessoal, profissional, e quando eu digo pessoal, envolvendo inclusive a família. Né? Porque depois eu fui atuar na área policial. Isso em Marília ainda. Isso. E aqui também, eu comecei por aqui. E foi o que me revelou, de forma assim bastante rápida, para a imprensa regional. Então, naquela época, nós não tínhamos o crime organizado. Não em facção, como temos hoje. Né? São várias as facções, inclusive militares, milicianos, etc. e tal. Mas existia já crime organizado. Né? Nós tínhamos aqui na região de Marília um grupo que atuava fortemente com dezenas de aeronaves, aeroporto, e na prática de contrabando e eventualmente tráfico de drogas também. A aeronave puxa tudo. Né? Já está vindo então, mesmo? Já tinha crime organizado, porém em células isoladas, que atuavam até no âmbito interestadual e internacional, mas relacionado a contrabando. Mas nós tínhamos já o tráfico de drogas, não no efeito como temos hoje, que é comandado por facção. Mas o próprio Pablo Escobar já dizia que Marília era uma rota do tráfico de drogas. E hoje, não só Marília. Naquela época, o que se consumia era maconha. As reportagens policiais falavam de apreensão de maconha. Hoje já virou, como se diz, entre aspas, carne de vaca. Hoje se discute a liberação da maconha. Divulgar tráfico de drogas já não impacta mais. Parece que é natural. Né? E a gente a gente vê o que acontece hoje. Como antigamente nós tínhamos as zonas do Baixo Meretrício confinadas. Hoje, não vou dizer que a prostituição está generalizada, mas não há necessidade mas de não ter. causa espanto mais, né? Hoje tem até os aplicativos, né? Pois é. Então, veja, assim também a gente verifica em relação ao passado, e naquela época já se dizia que Paraguaçu Paulista era uma rota do tráfico, tinham outras cidades que rivalizavam, Quatá, Garça, algumas cidades assim da região, que eu me lembro que se falava que era a rota do tráfico de drogas, mas a gente não via esse tráfico em grande quantidade. Ontem mesmo foi apreendido aí 4 toneladas de maconha, 12 toneladas. Em Lins, não foi? Lins. Fuzil. Com fuzil no meio. Ninguém mais impressiona, não causa mais impacto. Infelizmente. Aqui em Tupã, no outro dia, prenderam 400 quilos de maconha num carro que estava indo, inclusive, para Marília. Exato. E, por um acaso, né, os policiais acabaram achando que na estrada que vem de Varpa. Então hoje em dia, a gente não pode nem fazer mais uma matéria. A Varpa seria a rota do tráfico. Por que não? Porque é tão comum esse tipo de crime hoje que banalizou. Né? Marília tem um distrito chamado Rosália, que também tinha... O pessoal usava muito o campo, né, para pouso de aeronaves, e até hoje é utilizado. Então, se a gente for traçar um paralelo do passado ao presente,
o que aconteceu é que o crime organizado, a gente dizia no passado que era um Estado paralelo. Hoje é um Estado mais organizado, não paralelo, que o próprio Estado de Direito. Crime organizado, né? E Jota, e não te dava medo? Não te deu medo, assim, falar, não, ali... Então, apesar do medo, eu entendia que tinha que ir adiante. E quando você também é mais jovem, você acredita que vai transformar tudo e a todos de acordo com a verdade dos fatos, o que não é verdade. O tempo passa e a gente vê que as coisas continuam acontecendo na mesma velocidade de antes e muito mais rápido, mas causava medo quando envolvia a família. Então as ameaças eram muitas, ainda que não houvesse facções, existiam pessoas perigosas. Eram as gangues, né? Sim, mas eu sempre entrei e saí desse meio com muita tranquilidade, porque eles entendiam que eu falava do bandido pé de chinelo, mas eu também falava do policial corrupto, do magistrado, do político. Então, o crime lá na ponta, na periferia, falei, isso é justo. Então, aconteciam umas coisas assim que às vezes você era até defendido, entre aspas, por pessoas que viviam no submundo do crime, mas que respeitavam como profissional. Porque eu fazia entendê-los que a profissão deles, entre aspas, era ser o que eles eram. E a minha era fazer exatamente o oposto. Eu denunciei policiais em Marília envolvidos com tráfico de drogas e eram da Delegacia Especializada de Combate ao Tráfico. E o policial veio tirar satisfação comigo. Falei, companheiro, meu amigo, entre aspas, nós nos conhecemos, eu exercendo a minha profissão e você atua. Você atua numa delegacia especializada e se soubesse que eu estivesse envolvido com tráfico de drogas, você não iria me prender? Então veja, não é porque você é policial que eu vou deixar de dizer, e naquela época citava-se nomes, né? Sim, abertamente. Tinha mais liberdade, sim. Pensa, né? Então, a gente denunciava muitos policiais envolvidos com o crime organizado para a época, né? Como também existia... as ameaças partiam basicamente de traficantes, né? Pessoas envolvidas com tráfico e crime organizado, contrabando, que era muito forte na região. Tanto que o Romeu Tuma, que foi delegado federal, dizia que iria prender o rei do contrabando no país, que era um dos moradores de Veracruz. E depois a gente descobriu que parece que eles tinham até... Era padrinho de filho. Tinha ligação depois, tanto né? que quando o filho do Romeu Tuma, que foi deputado, esteve envolvido com contrabando lá, com o pessoal da China, não me causou espanto. Prendeu com o pai. Até porque a política, muita gente hoje começou a se falar muito de política e as pessoas acabam não entendendo ou não conhecendo a história da política, né? Mas o próprio Romeu Tuma foi um nome, na época dele, que era um nome de peso na política. Respeitado. E hoje em dia pouca gente lembra que existiu o Romeu Tuma, que existiu o Erasmo Dias, né? Alguns grandes políticos foram passando e não conseguiram se eternizar. Vamos falar agora um pouquinho já de Tupã, né? Quando a gente estava até comentando aqui antes de entrar no ar. Antigamente nós tínhamos uma política até mais acirrada na cidade, né? Com disputas muito mais voto a voto. Aqui em Tupã existiu uma grande polarização, assim como acontece hoje no âmbito nacional, né? Nós tivemos... por 20 anos, uma rivalidade muito grande entre, vamos colocar assim para o pessoal entender, a turma do Carlão e a turma do Jesus Guimarães. Eram dois grupos políticos que se rivalizavam no poder durante 20 anos. Eu acho que o Jesus chegou a ser prefeito 4 e 6 anos e o Carlão também 6 e 4 anos, para que houvesse eleições conjuntas com o Estado e nacional. Então os dois administraram a cidade intercalando entre eles, cada um 10 anos. E era uma polarização enorme. Existiam pessoas que discutiam, brigavam mesmo, né? Brigavam mesmo. Como diz hoje em dia, saíam na mão. E a população também era dividida. Inclusive em relação aos meios de comunicação. Naquela época as rádios dominavam.
eram as rádios. Então, até a audiência das rádios eram divididas. Era metade ouvia a Rádio Clube, metade ouvia a Rádio Tupã. Metade da população entendia que a outra rádio apoiava Cicrano, a outra metade entendia que a Rádio Clube defendia Beltrano, mas na verdade não era assim. Em relação à Rádio Clube eu posso falar porque eu estive lá à frente do jornalismo. A gente tinha as nossas preferências pessoais, mas a gente criticava tanto um lado quanto o outro. Até porque quando se critica um político, a gente não critica a pessoa do político, né? E sim as atitudes, sim. Os fatos administrativos, né? Da mesma forma que você faz uma crítica a um padre que viola o confessionário, a um juiz, um magistrado que gosta do carteado. Então, a pessoa pública, ela é pública. A sua vida torna-se um livro aberto, né? E ele tem que ser receptivo a estas críticas, né? Se você não quer entrar na vida pública, continue na privada, que ninguém tem nada com a tua vida, a não ser que você cometa um delito, etc. Ô Jota, e você acha que agora deu uma dissolvida, né? Antes a gente tinha torcidas, igual você falou, 2 torcidas, não era lá A ou B, hoje já é tudo meio misturado. Você acha que isso é bom ou, de certa forma, perde-se um pouco de ter essa mistura toda? Se for falar de glamour, entre aspas, era interessante do ponto de vista de você acompanhar no âmbito local disputa acirrada. Mas eu defendo sempre a renovação, a necessidade de se renovar. Em tudo. No campo político, na comunicação, a sociedade, não é? A educação, enfim. É necessária a transformação. E hoje nós temos mais que... são vários os grupos que podem aí disputar um pleito, uma eleição. A polarização não é bom, não é boa. Já visto que estamos vendo no próprio território nacional, né? Então, se você não é A, você é B. Se você não é B, você é A? Não necessariamente. Na última eleição em Tupã tivemos 5 candidatos. Pois é, aqui, interessante. Todos participando em condições, evidentemente, que um se desponta um pouco mais em função de algum trabalho, de um norte de campanha melhor, de um posicionamento político, de um posicionamento de campanha que faz a população entender que o posicionamento é aquele que tem que ser exercido e ele ocupa o espaço que os outros não conseguem ocupar. Exemplo disso que aconteceu com Caiaoque. Ele não é prefeito por acaso. Ele não veio do nada. Ele tem um histórico, tem um enredo, desde criança até o momento presente. Então ele ocupou um espaço, não que caiu no colo dele. Ele já estava lá. E, ao que indica, preparado para exercer. Ele não vive da política, ele vive a política, exato, né? É diferente de um político de carreira. Ele pode constituir a carreira na política, mas ele vive a política como a arte de transformar a vida das pessoas. E esse é o entendimento que ele tinha ainda quando criança. E por isso ele já participava, mesmo que ninguém soubesse. E depois, como estudante, ele também caminhou esse trajeto. Essa trajetória. Foi vereador mirim, né? Participou de clubes de serviço. E até o caso do Caio. O Caio fez parte da juventude do PSDB, que talvez a juventude política mais atuante da história de Tupã. Que revelou o Lucas Machado, o próprio governador de São Paulo, o Bruno Covas. Foi o padrinho, né, da juventude tucana tupanense. Conheci ele aqui, o Lucas, enfim. O próprio Moacir Monag, que chegou a ser secretário de governo, o Caiaó, que fazia parte. Sim. Nós tivemos o Igor, que também ocupou cargo no governo do estado. Tinha uma efervescência juvenil na política, que também falta nos dias de hoje. É importante, né? porque eu também participei de tudo isso, né? Em escolas, em ginásios. A gente é um ativista político porque eu entendo que a política é o meio que transforma a nossa sociedade. Eu acredito que somente através da política. E as pessoas que não gostam de política são dirigidas por aquelas que gostam. E nem sempre as que gostam estão bem intencionadas. Exatamente. Então a política tem a partidária e tem a política que nós fazemos no dia a dia sem perceber. A política da boa vizinhança,
a política em família, a política de relacionamento profissional, a política de relacionamento de trabalho, né, social. Isso tudo é política. Quando você vai lá no mercadinho e negocia sua dívida, você está fazendo política. E é isso que faz um prefeito. Na casa da gente, o chefe de família, a dona de casa, faz política a todo momento. Meu filho, tem que se preocupar com a educação. Não dá para ter cultura agora, nem entretenimento. O prefeito faz isso no macro. Vamos cuidar da saúde hoje, amanhã. Ah, a dona de casa fala, marido, você ainda não tapou o buraco do jardim? Ele, mas eu tenho outra prioridade, o buraco da calçada, senão o carro não entra. O jardim está no jardim, assim o prefeito. Os buracos da cidade, ou o mato que cresce. E eles são responsabilizados por tudo. E eu sou muito municipalista. Porque é aqui que nascemos. É aqui que crescemos, nos formamos, moramos. É aqui onde os nossos filhos se alimentam nas escolas. É aqui onde o idoso tem um remédio de alto custo, que é a responsabilidade da União, mas que o judiciário determina que o prefeito é que tem que comprar em 24 horas, senão ele vai preso. É daqui que saem todos os tributos, os recursos. Ora, 2 trilhões foram arrecadados até hoje, segundo o impostômetro. O Brasil atingiu essa marca o ano passado em dezembro, com pandemia. Nós estamos em outubro e já contribuímos com 2 trilhões de reais. Esse dinheiro sai daqui. Nós moramos na cidade, não no estado, não na União. Esse dinheiro vai tudo para um lugar onde não tem criança estudando. Onde os idosos que estão lá são, na maioria das vezes, políticos, que é em Brasília. E recebem poupudas aposentadorias. E os prefeitos depois têm que ir lá buscar o dinheiro que sai daqui. Né? E tem gente que acredita que o dinheiro que está lá surgiu lá. Não, sai daqui, da riqueza. O Estado de São Paulo contribui com quase metade do PIB do Brasil. E recebe 11% de volta. Pois é. Tupã, as cidades que compõem os estados da federação, são os responsáveis por essa riqueza, que deveria permanecer aqui. Uma coisa que eu defendi no governo Bolsonaro, que ele disse que ia fazer, a descentralização. Mudar o pacto federativo. Exato. Né? Seria menos Brasília, mais Brasil. Mas ainda não estamos vendo agora isso. Nada, né? Porque precisa fazer esse pacto federativo, para que os recursos fiquem aqui, onde nós estamos, onde nós vivemos, onde nós arrecadamos para ir para eles, para depois retornar, quando a gente tem que ir lá gastar dinheiro para pedir de volta o que é nosso. E esse pacto federativo... não faz sentido algum, né? Não tem. Esse pacto federativo é necessário. Ele também pode mexer com a questão tributária de CMS, porque cada estado defende uma coisa. Um estado que produz grãos, ele quer um ICMS diferenciado. O estado de São Paulo, que é questão industrial. Então, envolve... É a famosa guerra fiscal. Né? Exato, envolve muitos interesses. Interesses de quem está aqui, que somos nós. Então nós temos que ser barristas, municipalistas mesmo. Os prefeitos são responsabilizados quando o mato cresce. Exatamente. Né? O prefeito é responsabilizado se chover forte. Exato. E você vê a hipocrisia, por outro lado, quem está lá em Brasília só degustando lagosta e etc e tal, está tendo privilégios que... Mas por falar em degustando, o assunto do dia, desde ontem, você falou muito bem, o mato cresceu é culpa do prefeito, choveu forte é culpa do prefeito, abriu buraco na rua a culpa é do prefeito, mas o prefeito não pode fazer o bolo do aniversário da cidade. Pois é, teve um caso recente aqui, quando veio aquela tempestade de poeira, dia 1º de outubro, foi quando eu voltei para o rádio. E em Pauliceia, lá, acabou a energia e por isso ia faltar água, e o povo foi protestar contra o prefeito por causa da falta d'água em função de um problema causado pela natureza. E a responsabilidade era da CPFL, se eu não me engano, da Energisa, da fornecedora de energia, que o prefeito não tem nenhuma ingerência. Né? Foram lá interditar a rodovia, impedindo o pessoal do direito de ir e vir, de trabalhar, porque não tinha água, porque não tinha energia. Sabe, parece que percebo que as pessoas estão um pouco equivocadas, né? Até para saber cobrar, você tem que ter um mínimo de noção, né? É. Agora, é um direito de cobrar. Você estava falando do bolo? Do bolo. Eu tenho uma posição muito clara. O bolo é um alimento. Algumas cidades fazem esse tipo de evento. Acho que Prudente faz. 100 e poucos anos, um bolo de 100 e poucos metros. Bauru também, acho que já faz. Arco-Íris, eu acho que faz. Arco-Íris, né?
acho que foi até inspirado em arco-íris que Tupã resolveu fazer. É uma coisa exibicionista, diferente. Até o Martin, né? Aliás, a gente faz isso todos os anos, no bolo do aniversário da gente. É um direito que o cidadão que fez a representação tem, como qualquer outro cidadão, de fazê-la, ao achar que o prefeito está gastando à toa o dinheiro que é de todos os munícipes. Ele pode até alegar que existem outras prioridades. Mas em relação ao que aconteceu, eu teria um posicionamento bem firme e contundente, e até contrário, talvez, se ele tivesse contratado um show, por exemplo, de 50 mil reais em plena pandemia. Sabe, não há necessidade de um show de 50 mil reais em plena pandemia. Agora, nas festas de Natal, é possível que gaste até mais com distribuição de guloseimas para as crianças. Cachorro-quente. Na verdade, sorvete, antes da pandemia, já é uma tradição dos governos fazer a tradicional festa para as crianças, que distribui cachorro-quente, refrigerante, picolé. Por exemplo, quando chega a Páscoa, as Eu acho que prefeituras fica bem distribuem mais ovo de que- Páscoa. Ovo de Páscoa. É possível que custe muito mais que o bolo. É uma coisa simbólica, evidentemente. Mas foi um jeito diferente que a administração encontrou para comemorar os 92 anos de Tupã. Teve época que comemorou os 72 anos de Tupã com 72 dias de eventos. Gasta bem mais, eu acho. Ainda que fosse eventos assim, quase que de hastear a bandeira, contagem regressiva. Mas enfim, se você for tudo tem colocar gasto. que funcionários vão lá, você tem que pagar hora extra. Não, e você fica trabalhando 72 dias em função de uma coisa. Já tivemos aqui shows, acho que até do Daniel, na administração do Valdemir, custou 70 mil reais. Até hoje, essa prestação de contas está rodando ainda. Tá rodando. Tá rodando ainda. Não é? Que acho. E a questão da justiça, né? A justiça tinha dúvida se o show tinha acontecido ou não. Porque, na verdade, a município omitiu a participação do governo federal. E depois teve que fazer montagens para dizer que o show foi realizado com logomarca do governo federal, etc. Acho que foi alguma coisa assim, que era típico daquele governo, né? O próprio Valdemir fraudou foto ao lado do Lula. Fazer uma pesquisa do seu blog hoje, eu vi a matéria que tem. Fraudava concurso público, fraudava licitação. Então, veja, Tupã ficou estagnado há 10 anos. Depois da administração dele. Prejuízo econômico violento. E estagnada e parada em função de tantas obras irregulares sob suspeita de desvio de dinheiro público. Tanto que ele está aí inviabilizado politicamente e com os bens bloqueados em 14 milhões de reais. E tem secretário que acho que responde até hoje na justiça por obras houve licitamento. Por falsidade ideológica. Mas houve enriquecimento ilícito de agentes públicos. Se a justiça não conseguiu apurar isso, é um problema da justiça. Mas é visto a olhos nus. E foi denunciado. Eu cheguei a registrar em cartório quem ia passar em concurso público e fiquei esperando o resultado. E as pessoas estavam lá. Meu Deus. Entendeu? Então, eu não inventava. Eu tinha certeza do que estava fazendo e do que estava falando. Então, isso é um prejuízo incalculável. Agora, bolo, sei lá, não dá para você argumentar ou questionar se o bolo está caro ou não, porque aí você tinha que consultar outros boleiros, outros confeiteiros, né? Não sei. E outras pessoas teriam condição de fazer um bolo de 40 metros. Sim, a contratação direta está na legislação, né? Sem necessidade de licitação, desde que seja dentro daquele valor estipulado de que pode fazer a compra direta. Então, mas é um direito que o cidadão tem. Talvez a gente poderia questionar se assim, você pagou 17 mil no bolo e saiu pessoas de lá sem comer bolo. Porque era a probabilidade de até 15 mil fatias de bolo. E que se você fizer uma divisão, vai dar R$1 e pouquinho. 1,20. Você não compra um pedaço de bolo em algum lugar aí. Nenhuma doceria da cidade. Uma bala, um pirulito, né? Então, sei lá. Enfim, vamos ver o que a justiça dirá, né? Coisa pequena. Não, isso sim. Vamos partir para... Já passamos de meia hora do programa, 40 minutos já. Vou mandar mais uns abraços, tem bastante gente comentando aqui. Quero mandar um abraço aqui pro
Laborão, Alberto Laborão, que disse que você é palmeirense. O pessoal ficou no time ainda. Ana Maria, Alexandre Escombate acompanhando a gente, Lucimar Bright te mandando um abraço, legal. Pedro Aparecido, Sérgio Barbosa, Ana Maria, Gisele Cruz, Tatinha Silva, Bruno Paulo Ferraz, um abraço, Bruno, muito amigo nosso, Thaisa Fernanda, Alessandra Aparecido, mais conhecido como Deco. Deco foi inclusive nosso eletricista aqui. Um abraço para a Inês, também acompanhando, Davi Bondarchuk, Cláudia Silva, a Nadir comentando de novo, Ana Maria, pessoal comentando a respeito do bolo, que gostou do bolo. Você comeu o bolo, Jota? Não comi. Não acredito. Porque eu narrei lá o corte do bolo, primeira vez que eu narrei um corte de bolo, e a entrega de um pedaço de bolo que foi para uma senhora de 92 anos, né? Genoveva? Isso. E eu narrei como se estivesse narrando uma partida de futebol. Uma pessoa veio me falar, pô, eu ouvi o Jota narrando que chegou a me arrepiar. Eu tinha que... Rádio é áudio. Enquanto a gente não tem... transmitir emoção pelo áudio. Enquanto a gente não tem o visual, a gente tem que passar a emoção daquele momento através do áudio. Então você tem que narrar o que está acontecendo. E o que estava acontecendo é que a vela foi acesa, todo mundo aplaudiu, cortou o bolo, entregou o bolo, só faltou falar, comeu o bolo. Levou o bolo pra casa. E eu não comi nenhum pedaço, mas tem amigos que comeram e disse que estava bom. Eu comi, tava uma delícia. 3.000 ovos. É ovo, pra hein? confeccionar o bolo. Quase 200 quilos de farinha, 100 quilos... enfim, tem coisas que não, o bolo, sem puxar saco, mas o bolo tava gostoso, sim. Jota, vamos pro seu camarote? Explica aí, Diego. É isso aí. É um quadro no Mais Tupa Night Show, quem entra no seu camarote. Nós temos aqui alguns nomes. Isso seria mais ou menos idêntico para quem tira chapéu. Isso, o Raul Gil copiou a gente. Não é minha zona de conforto. Mas... Vamos sair um pouco daquela coisa tão política, vamos falar uma parte mais pessoal, né? Quem entra no seu camarote, quem não entra, quem você... Tá. Quem entra porque entra, quem não entra porque não entra. Uhum. Então, tem 5 pulseirinhas aqui. Você pode escolher. Tem 4 nomes e uma tá em branco, que aí você vai escolher uma pessoa que você queira falar. Uma pessoa ou várias pessoas? Ou várias, Tá pronto aí, Lucas, as imagens? Um abraço pro Lucas Dionísio, nosso operador de câmeras. Pode tirar a primeira, Jota. Pode escolher a primeira. Vamos pegar do meio aqui. Tira e leia quem que é. Se você quiser falar primeiro se entra ou se não entra. Se entra no camarote, né? Se entra ou se não entra. Então, não entra no meu camarote em função de estimular parte da nação brasileira, parte da população brasileira, a essa polarização que eu discordo, né? Nós somos um país só, nós somos uma nação só, e assim a gente deve continuar. E eu acho que o chefe de uma nação, estou falando do presidente da República, Bolsonaro, o chefe de uma nação... Bolsonaro não entra no camarote. Não entra. E por algumas questões assim muito simples. Nada contra o Bolsonaro, que eu conheço como deputado. Uhum. Então a gente analisa a trajetória política do Brasil no âmbito do Estado e local há décadas, né? Antes das eleições de 2018, ele foi eleito em 2018, eu tinha a preocupação de que nós poderíamos retornar a 1988, quando elegemos aí, aliás, em 90, nas eleições de 90, Collor de Mello. Uhum. Tinha essa preocupação de que... O caçador de Marajás. Em função da corrupção desenfreada praticada pelo PT no Brasil, em função de tudo que aconteceu, que todos nós sabemos, né? Eu tinha essa preocupação. Eu acreditava que em 2013 a população estava no caminho certo, pedindo moralização, combate à corrupção, né? E isso tudo, dentro da medida do possível, aconteceu. Haja vista que grandes nomes do empresariado que se envolvia com corrupção e políticos que nós jamais imaginávamos foram revelados. Políticos realmente grandes. Sim, né? E donos de construtoras que a gente só sabia o nome da construtora.
mas nunca. Ele só saiu em coluna social. E eu tinha um ditado que diria o seguinte, só coisa top. Que da coluna social para policial é só virar a página. E, de fato, isso estava acontecendo. O Brasil realmente foi consumido pela corrupção, por esses sanguessugas da política brasileira. E eu tinha medo de que encontrássemos, de repente, um novo salvador da pátria, como acreditava que Collor de Mello seria. E, de fato, isso ocorreu. Agora, tudo bem, ele foi eleito e ele tem que ser um diplomata, ele tem que ser equilibrado para levar uma nação... Bolsonaro pode ter qualquer adjetivo, menos ser equilibrado. Pois é, para conduzir uma nação. É como na casa da gente. Um chefe de família desequilibrado, ele desestrutura uma família. Isso no âmbito familiar. Agora, você imagina em maior proporção, quando vivemos uma globalização, quando o país necessita de credibilidade. E essa credibilidade nós também temos responsabilidade. Porque nós, enquanto cidadãos, temos o dever e a obrigação de seguir a legislação, a Constituição. Então não podemos atentar contra a Constituição Federal. E muito menos uma autoridade política. E ela não pode conduzir uma nação da forma como o Brasil está sendo conduzido, em atrito com os poderes constituídos. E esse atrito tem que ser resolvido por eles. E nós, enquanto cidadãos, aliás, não há patriotismo sem cidadania. Não há patriotismo sem cidadania. O patriotismo nasce com a cidadania. Temos o dever e a obrigação como cidadãos de exigir destas autoridades que estão lá em Brasília respeito com a nação brasileira, que eles resolvam definitivamente o atrito que existe entre eles. Porque o que a população precisa é de alimento na mesa, é de custo de vida mais barato, que esta inflação seja contida, né? Que o gás de cozinha possibilite que a dona de casa consiga cozinhar o alimento que não tem, o feijão que não tem. Então, enquanto o Brasil continuar desta forma e a gente acreditar que quem está lá comandando a nação está fazendo certo, tem alguma coisa errada. Então, por isso, ele não entra no meu camarote. E, aliás, as relações internacionais do Brasil pioraram, o que é ruim para todos nós, brasileiros. Então, Bolsonaro não entra no camarote do... Não entra. Vamos para o próximo? Vamos lá. Ribeirão. Vereador decano da Câmara Municipal. O vereador Ribeirão, ele é uma pessoa que aceita crítica, é um político diferenciado no âmbito local. Por exemplo, o presidente não aceita crítica. O Ribeirão é um político, ele incorpora essa personalidade política, ele aceita crítica, exige resposta, ele quer contrapartida, não é? E ele me criticava muito e até me processa. Nós temos processo em andamento, se não me falha a memória. Porque o blog, ele é um diário online. Lá eu expresso, na maioria das vezes, a minha opinião. E para minha opinião, a minha opinião é minha opinião. Óbvio. Então eu não quero saber a opinião dele. É o meu posicionamento em relação a ele, Ribeirão, como político ou como cidadão. O Ribeirão, ele entra no meu camarote pela atitude que ele tem como homem público que aceita a crítica, que não leva isso para o campo pessoal, não é? Quando você o critica, a gente sai de audiência no fórum conversando como pessoas civilizadas. Evidente, eu não frequento a casa dele, ele não frequenta a minha, mas já estive no almoço na residência dele, no final dos anos 90, antes das eleições que culminaram com a eleição de Manuel Gaspar. 96, 97, tratando de questões de interesse do município. Ele entra no meu camarote como um político ativo, participativo e que, bem ou mal, ele tem méritos. E não entra no meu camarote quando, por exemplo, eu entendo que não era necessário comprar notebooks avaliados em R$11.000. Então, fiz aquela denúncia no âmbito local. Tanto é que não foi feita a compra depois da denúncia, né?
Sim, ele tinha efetivado a compra, mas foi desfeita. Ele nega. A gente pautava a televisão, eu passei essa pauta para a TV, que ganhou repercussão nacional, foi parar no Jornal Nacional e depois no Jô Soares. Eu já fiz várias denúncias contra ele e aí ele não entra no meu camarote. Quando ele tinha uma participação com futebol, né, umas coisas meio nebulosas, e que eu via motivos para contestá-lo. Então, ele fica na porta. Ele fica em espera. Ele fica em espera. Está na lista de espera, então. Então, temos uma nova categoria. Entra, não entra e fica ali de espera. Ali. Na lista de espera. Vamos analisar. Eu acho que ele também tem essa consideração por mim. Saberemos quando ele vier. Isso. Está convidado a participar. Não, mas ele mesmo já disse, eu já participei na TV Câmara de entrevista que ele conduziu, e ele falava mais ou menos isso. Eu gosto do Jota, que ele critica, mas enfim, ele permite o debate. E de fato, ele fica um pouco contrariado quando eu não dou oportunidade para ele se defender. Se defender. Se explicar. Ele acha. Porque se é opinião minha, quero saber da opinião mas dele. O Airflower é bom. Hã? O Airflower é bom. É um produto que eu consumo, a minha esposa, né? Produzido por ele. Produzido por ele. E quando falta lá no encontro, ele tem que se virar, porque eu sou cliente. E o cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem razão. O próprio vereador já foi meu cliente. Então, as relações, as pessoas têm que entender isso. Eu não sou inimigo dele, e nem ele é meu inimigo. Nós temos posicionamentos diferentes e contundentes. E se respeitam, né? Lógico, isso é o importante. Próximo. Antes de ir pro próximo, ó, Dernival Manfield tá te mandando um abraço. Ana Maria de novo. O Antônio Melo. Donizete, Antônio Melo. O Dernival também é parceiro de rádio, né? O Dernival é fantástico. É uma figuraça. Abraço, Dernival. Então vamos pro próximo, terceiro nome. Ele entra assim no meu camarote. Né? Aliás, neste programa já o enalteci a sua trajetória política, a sua percepção política, a sua articulação política. Quando a gente fala de articulação é do ponto de vista positivo, né? Um jovem. E eu me identifico com ele nessa questão de que também muito jovem eu despertei para a política. E muito jovem passei a ser um ativista político. Não necessariamente partidário, mas também partidário. E mesmo quando partidário, eu sei acatar e observar que, independentemente de partido, há posicionamentos melhores lá fora. Eu acho que partido é só uma necessidade que você tem para disputar uma eleição. Até porque no Brasil os partidos vogam muito pouco, né? Acho que agora que está o presidente está sem né? partido. Então veja, comigo não tem esse negócio de direita, de esquerda, de centro. Política é política. Tem gente boa e tem gente ruim. E a política é política boa, você né? faz independentemente se é de direita, de esquerda, de centro. A política, para mim, é uma ação única. Lógico, cada um tem o seu conceito, cada um tem o seu pensamento pessoal. Mas não dá para você ficar discutindo. Ao invés de discutir políticas públicas primárias, que são de infraestrutura para melhorar o transporte dos produtos, a escoação do produto para o mundo, ao invés de discutir a questão energética, que é a política pública primária, a educação, saúde. Ficar discutindo se eu vou vestir preto, cor-de-rosa, azul, sabe? É bobagem. A nação não tem tempo para ficar discutindo questúnculas. São coisas pequenas. Até complementando isso, uma vez eu vi uma matéria que a Câmara dos Deputados ficou 2 horas discutindo se era yoga ou yoga. Porque eles queriam fazer o dia do yoga ou do yoga. E não chegaram a um consenso. E aí tem o dia do yoga e tem o dia da yoga. Quer dizer, que bobagem. É muito importante, né? Não tem nada para discutir no país, tá tudo bem. Sabe, não dá pra gente ficar perdendo tempo com isso. Então, a ação política ela tem que ser feita em cima das políticas públicas primárias que eu citei aqui. É saúde, educação, infraestrutura, questão energética, não é? Fora disso, é tudo bobagem, tudo balela, e é para desviar a atenção muitas vezes para coisas que estão acontecendo ou que não estão acontecendo e que a população não precisa ficar sabendo.
né? Então, a gente sempre foi de discutir o principal. Então, esse rapaz, ele sabe atuar. Evidentemente que eu não concordo com ele em 100%. Né? É aquilo que a gente está dizendo, posicionamento. Mas ele tem uma trajetória que até o presente momento eu posso afirmar categoricamente de que ele entra no meu camarote. Quem quer? Kayaoki, o atual prefeito. Prefeito Kayaoki entra no camarote. Com observação de que eu tenho, assim, mas eu não posso questioná-lo porque é uma questão pessoal. Né? Então a gente tem que respeitar. Mas, enfim, ele é um bom político, uma boa pessoa, bem intencionado, até prova o contrário. Então vamos lá para o quarto nome. A política revelou nos últimos tempos, sobretudo aqui na região, pessoas que trazem no seu bojo a vocação para exercer a atividade. Na eleição passada a gente discutia em relação ao Caio. Ele não tem profissão. Ele é político de carreira. Eu falei, longe disso. É um jovem que sonhou um dia, assim como eu sonhei, em fazer o que faço. Com 6 anos de idade, eu sonhava e acreditava que eu ia ser radialista, um comunicador. E fiquei treinando dos 6 aos 16, 17 anos, mais que 2 faculdades. Me aprimorando, buscando conhecimento técnico, cursos, habilitação para se tornar radialista. Então é vocação. E eu me referia ao Caio. E a esta pessoa também. Ela tem basicamente o mesmo perfil. Uma trajetória acelerada, desde jovem, de uma família que também já lidava na área política. Eu também não tenho, até o presente momento, nenhum impedimento para dizer que ela não entra no meu camarote, muito ao contrário. Nós temos um relacionamento profissional, estreito, assim como tenho com vários outros prefeitos, ou não. Um relacionamento pessoal, às vezes, falta, porque acaba prevalecendo o profissional, mas é uma pessoa que entra assim no meu camarote porque é bem intencionada, é municipalista, tem uma preocupação muito grande com a sua população, a população inclusive regional, porque esses jovens políticos, eles têm essa percepção de que não se faz política de forma isolada. Veja, o próprio prefeito de Tupã buscou a micro-região para tomar decisões. Uhum. Porque nós vivemos uma situação em que há necessidade de juntar forças para decidir uma questão que o mundo está vivendo, que é em relação à pandemia. E por isso eu cobro do presidente da República esta mesma interação, esta mesma preocupação com o seu povo, com a sua nação. Então, este político também entra no meu camarote, que pode revelar? Pode. Sim. O prefeito de Quintana, Fernando Itapuã, que eu conheci jovem, com a mesma pretensão do Caio, e é hoje um político respeitado regionalmente. Respeitadíssimo. E deve, talvez o prefeito da região mais aclamado de todos os tempos. Sim, né? E tanto é que ele deve, se não me falha a memória, liderar a campanha política do candidato ao governo do estado aqui na região. Sim. Então não é só nós que estamos falando isso. É um prefeito de uma cidade pequena, Sim. mas que ele tem acesso aos grandes políticos como nenhum outro. Sim, né? Porque ele projetou um pequeno município, extrapolou os limites do próprio município. Uhum. Ele projetou Quintana para toda a região. Teve matéria que repercutiu no âmbito internacional, por causa de um posicionamento político positivo de alguém defendendo a sua população do município. E por isso ele foi reeleito com quase 70%, 80% dos votos e voltou para um terceiro mandato com a mesma E voltou muito porque a população pedia também, né? O clima em Quintana era muito... Ele foi prefeito 8 anos, elegeu o sucessor. O Nilton, o sucessor, e voltou agora. Inquestionável. E o sucessor, que tinha uma cidade que era uma joia de cidade, como ele mesmo dizia, que era só tocar o barco, conseguiu enfiar os pés pelas mãos em muitas coisas. Administrava para dentro, né? Por exemplo, nós tivemos esse problema aqui com Tupã, depois de 2 administrações do Manuel Gaspar, que entendia que se a região se desenvolvesse, Tupã estava inserida nesse contexto, porque era uma das maiores cidades
deste polo, depois de Marília e Presidente Prudente. Tanto que uma das lutas defendidas foi para a construção da ponte sobre o Rio Paraná. Primeiro fórum para o desenvolvimento de Tupã. Da Alta Paulista. Da Alta Paulista, né? Foi realizado em Tupã, né? Trazido pela MINAP. O Gaspar trouxe a MINAP junto, que congregava outros 31 municípios. Prefeito de Ouro Verde era presidente da MINAP à época, Odemar Carvalho Duval. Era uma grande... Aliás, hoje a MINAP também necessita dessa representatividade e perdeu também. Tinha o Valtinho, prefeito de Oswaldo Cruz, que também era bastante articulado. Então conseguiu trazer todo o staff do governo do estado para cá, para discutir os problemas da região. E um dos entraves para o desenvolvimento era a necessidade de ter a ponte sobre o Rio Paraná. E houve não só a participação de toda a região, do governo do estado, mas também do governo federal, com a participação, inclusive, do deputado federal do Mato Grosso do Sul, acho que o Bife. Teve uma participação fundamental. Então, veja, a preocupação, o conceito de um prefeito... É uma macropolítica. Assim faz hoje o Caio com os municípios da microrregião, assim faz o prefeito de Quintana também, com a percepção muito grande de projetar a cidade para fora. E o Valdemir veio depois e administrou para dentro também. Administrou praças, bonitas praças, é verdade. As praças nós temos mais de 70. Tudo isso. E elas requerem a manutenção diária. A mulher, com todo respeito, hoje os homens também, com todo respeito, você precisa se embelezar todos os dias, não é? Sim. Você sai, soa, precisa tomar um banho, passar um perfume, pintar o cabelo. Assim é a praça. E quando não há esse cuidado diário, e é um custo muito elevado, o mato cresce, a lâmpada fica queimada. Então, ainda que seja um espaço para o público, é um custo bastante alto. Quanto mais embelezada a praça, mais cuidado, né? Mais cuidado. Então, era bonito e tudo, mas você sabe que é uma coisa que não ia durar para sempre. Então, administrou para dentro. E eu acho que Tupã perdeu com isso. Então, esses prefeitos aí entram no meu camarote pela iniciativa, pela percepção que eles têm, a preocupação que eles têm com o seu povo, pelo dinamismo, pela participação efetiva em defender interesses dos munícipes. É isso aí. Vamos pro a última. Essa não tem nada. Essa Fica a seu critério. Alguém que você queira que entre ou que não entre de jeito nenhum no seu camarote. No meu camarote entram todas as pessoas com as quais eu me relaciono. Com todas as pessoas com as quais eu tenho bons relacionamentos. É no campo pessoal, familiar, profissional. E eu acho que ao longo dos 35 anos da minha carreira no rádio, na área da comunicação, eu construí pontes enormes de amizades, de pessoas que admiro, de pessoas que chegaram depois, assim como vocês, e que também têm a minha admiração. Evidentemente que a gente não pode comungar 100% das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, mas respeito a todos os profissionais de imprensa. Eu vim de uma época de rádio que existia crítica entre uma emissora e outra. Aqui acontecia, às vezes, até chave de fenda nas costas de colega de trabalho. Mas eu acho que depois também isso tudo era dirimido com conversas, com diálogo, etc. Eu confesso que rivalizei bastante com o Toninho de Favre. Eu me lembro também que ele chegou a fazer críticas lá em relação ao meu trabalho, porque a cidade vivia uma divisão, né? Eu também fiz editoriais contra ele, mas depois nós estávamos juntos, conversando, tomando alguma coisa, um refrigerante, um café, e nunca deixamos de conversar. O relacionamento com todos da imprensa é muito cristalino e transparente, sem falsidade e sem discórdia. Então eu primo muito por isso, seja no campo profissional, pessoal e familiar. Então as pessoas que eu tenho no meu coração, independentemente de credo, de religião, de cor, de raça, todas elas entram no meu camarote e estão no meu coração. Então o camarote ficou cheio agora. Ficou. Jota é uma das pessoas com o coração mais bom
que eu conheço e... Obrigado. E conheço, como já dissemos, desde criança conheço o Jota. Você criança. Eu criança, né? Eu criança. E eu criança, uma das lembranças muito vivas que eu tenho, Jota, era quando você trabalhou na primeira campanha do Gaspar. A campanha, como inclusive... você disse, o jornalista, o radialista, a pessoa da imprensa também pode trabalhar em campanhas políticas. Sim, né? veja... Pode fazer parte com voz, com ideias, com exato. E o slogan de renovação, eu falei aqui que defendo renovação constante, surgiu de um slogan que eu criei na rádio. Foi a partir de um atrito, entre aspas, com a administração, que era o Jesus Guimarães. Ele foi um bom prefeito, tanto quanto Carlos Messas, cada um no seu tempo fez o que tinha que ser feito por Tupã. Numa época em que o prefeito mandava muito mais do que hoje. Né? Ele é engessado, há uma legislação, uma ampla fiscalização. Veja, nós estamos discutindo a questão do bolo. Naquela época o prefeito poderia fazer quantos bolos ele fizesse, ninguém ia questionar. Poderia fazer um churrasco. E tinha muitos churrascos. Né? E tinha até funcionário público trabalhando na casa de prefeito. Não achava o funcionário, onde é que está esse funcionário? Trabalhava lá na casa, então, sabe, ninguém ficava sabendo dessas coisas. Nem mesmo a imprensa. Era até difícil. Porque não tinha o Zap, né? Então, eu estava dizendo isso para... chegar na renovação do Gaspar. Sim. E aí, em função disso, a gente... naquela época existia licitação. A prefeitura, para contratar um veículo para divulgar os atos institucionais, fazia uma licitação. Ora ganhava Tupã, ora ganhava Rádio Clube. Eu me lembro que quando eu cheguei à Rádio Clube é que fazia essa divulgação. E o prefeito Jesus Guimarães não aceitava lá algumas críticas e ele cobrava. Ele se achava no direito de cobrar. E eu disse para o gerente da época, o saudoso Antenor Avanço, de que ele deveria romper, se fosse assim, um contrato com a prefeitura. E que a gente buscava as verbas na área comercial para manter a rádio, para pagar o meu salário e para manter os demais. E ele assim o fez. E aí eu criei uma vinheta falando da necessidade de renovação. Mas não necessariamente só do campo político. Mas também havia feito uma ampla campanha para que Tupã tivesse associações de bairro. Que não tinha na época. Existia uma, de fato, mas não de direito, que era a BIAP, que até hoje é muito atuante. As outras não existiam. Eu fiz uma ampla campanha dizendo da necessidade do terceiro setor participar das questões políticas, levando a reivindicação da população do seu bairro. Por quê? É muito mais fácil o poder público ouvir uma associação representando os moradores do bairro do que ouvir todos. Não é? E aí surgiu a Amizab, Três Jardins, a Maicimirim, a Ambava, na Vila Barca, e elas passaram, inclusive, na administração do Manuel Gaspar, nós estreitamos esse relacionamento, a gerenciar a educação em Tupã. A Amizab cuidava de uma creche, a Ambava também de uma creche. Então, veja, a importância do terceiro setor de participar com... Isso é política. Então, veja, era um conceito que eu tinha de que é preciso a participação para que a gente possa cobrar. E aí surgiu essa palavra renovação. E às vésperas da eleição, isso ganhou um peso muito grande e as pessoas começaram a falar, isso mesmo, tem que renovar, tem que renovar. E os três candidatos à época encamparam a ideia. Então tinha o Zé Vinagre como pré-candidato, dizia que renovação era ele, apesar do estreito relacionamento que ele sempre teve com os Messas. Carlos Messas era deputado estadual e dizia que renovação era a mulher dele, que teria sido, foi secretário de assistência social, mas nunca tinha ocupado um cargo eletivo. E o Manuel Gaspar foi o último a se manifestar. E o Zé Vinagre depois, na reta final, se juntou, foi ser vice da Júlia Messas e ficou praticamente uma eleição definida a favor de Júlia Messas. 87-13 na primeira pesquisa, né? Era uma coisa tipo quase 70% das intenções de voto, e em terceiro vinha o Manuel Gaspar com 9, 10, 11% da intenção de votos. E aí a gente foi para a campanha exatamente para colar que a renovação verdadeira seria Manuel Gaspar, um empresário de sucesso e que ia levar esse tipo de trabalho para a iniciativa, para a vida pública. E foi efetivamente uma campanha vitoriosa.
onde todos encamparam o slogan de renovação, e a gente teve a função de colar essa renovação, colar entre aspas, né? Que ele verdadeiramente significava, expressava para o momento, ele ocupava um espaço que nem outro poderia ocupar, o de posicionamento de renovação. Ser a renovação de fato. Exato, e foi o que aconteceu. Então tivemos, eu acredito, uma participação fundamental naquela campanha, e depois ele foi eleito. Até porque eram campanhas que o comício ditava muito. Né? Eram showmícios, né? Eram showmícios. Né? Então isso tinha uma importância muito grande. Mas, além de showmício, tinha que ter conteúdo. E ele tinha propostas que foram implementadas. Então, o Tupã... E naquela época não se faziam as reuniões pequenas, né? Talvez você, nessa coordenação da campanha do Manuel Gaspar, que começou a fazer essas micro-reuniões, né? Fazia porque eu era um pouco contrário, né? Porque às vezes não tinha um público suficiente. Mas aquilo teve um efeito formiguinha, sabe? Que juntando com comícios, levou esse conceito de que ele era verdadeiramente uma renovação. E de fato, isso se consumou. E há um marco divisor de água na política tupanhense antes e pós-Gaspar. Isso aí. Bom, se a gente continuar falando, a gente fala tempo, aqui mais né? uma hora. A gente já passou de uma hora de bate-papo. Mandar um abraço aqui pro Valdecir Luiz, que está acompanhando a gente, lá de Bastos. O Harris Balco também acompanhando, Solange Cabral. Pessoal comentando que era muito legal os showmícios também, a Naná comentando. Então é isso aí. Eu preciso lembrar aqui, fazer justiça, que nestes showmícios, né, tinha a participação do saudoso Nilson Vicente, que era o autor das vinhetas, né? Então, às vezes eu discursava e dava deixa para ele entrar com aquelas vinhetas. Gaspar. Disparado na frente, Carlão, carimbo. Então, ele era muito útil e contribuía muito para o sucesso das apresentações que a gente fazia. Acho que seu maior parceiro de apresentação, sem dúvida, foi o Nilson Vicente. Foi. Porque, ainda que as nossas vozes fossem parecidas, e muitas pessoas confundiam eu com ele, porque você via a distância, né? Uhum. Fala Nilson, fala Jota. Então, quem está lá embaixo não sabia quem era o Nilson, quem era o Jota, enfim. Ou alguns sabiam, mas muita gente confundia. Né? É isso. E era Jota, Nilson e o Wilson Monteiro, né? O Wilson Monteiro. É o trio dos comícios, eu lembro, eu participei. Eu levava o Diego. Eu ia junto. Nossa Senhora. Bons tempos de política diferente. Aí, Jota, eu fico feliz porque saber que você trilhou esse caminho, sabe? E foi ruim ele entender e gostar de política? Não. De jeito nenhum. De gostar e tomar gosto pela comunicação? Não. Então, é essa a função da política e de quem quer contribuir com o próximo, né? Informar e formar. É isso aí. Um abraço também para o Rafael Benchiarucci, que está aqui acompanhando, o grande Jota Neves. Rafael. Grande Rafa Sá. Jota, queria te agradecer, você sabe que a gente é seu fã. Mesmo às vezes a gente não concorda com algumas coisas, sim, mas faz parte da evolução de todo mundo, né? Os nossos microfones estão sempre abertos para você e eu queria que você deixasse sua mensagem. E quem quiser ouvir Jota Neves na Rádio e Cidade... E por favor, não pode encerrar sem falar de repente aqui, então, porque tá todo mundo esperando. As considerações finais, eu diria o seguinte, eu vou trilhar, fazendo um resumo de um pouco de tudo que a gente falou aqui, mas no âmbito um pouco mais amplo, né? Eu torço por um Brasil melhor, que seja com Bolsonaro, que seja independentemente de partido, com um governo que estiver lá, que faça o melhor para a sua população. População sofrida, e a gente sente na pele, atuando na comunicação, o sofrimento do povo tupanhense, dos paulistas, dos brasileiros. Né? A gente sabe que o agronegócio dá o sustentáculo para a economia, a indústria sustenta o PIB brasileiro, né? Mas sem a classe que trabalha no dia a dia, como formiguinha, construindo a riqueza dessa nação, está aqui, na cidade onde moramos. Por isso sou municipalista e acredito que todos nós temos que defender os interesses do nosso município, porque aqui onde moramos, onde dormimos, onde trabalhamos,
onde comemos, onde temos a expectativa de uma vida melhor, a esperança de dias melhores. E é isso que a gente quer para a nação brasileira, para o estado de São Paulo e para a nossa querida Tupã. E onde quer que estejamos sendo visualizados, que todos pensem desta mesma forma. Afinal de contas, somos um único povo, uma única nação. E antes de qualquer patriotismo, a necessidade do espírito de cidadania. E ser cidadão não basta fazer parte de uma sociedade. É preciso participar de forma efetiva para transformá-la para melhor. Quem quiser me ouvir na Rádio Cidade, todos os dias, a princípio, o jornalismo começa às 11h30 e vai até às 13 horas. Eu agradeço a 91.5, agradeço a direção da rádio que deu a oportunidade para que lá retornasse para continuar esse trabalho que foi interrompido há 5 anos. Mas Deus faz tudo como tem que ser feito. A gente está onde Deus quer que a gente esteja. Eu estou aqui porque Deus permitiu. E estou lá porque Deus facultou. Então, nós estamos onde devemos estar. Tem pessoas que nascem para brilhar para o mundo, outras para um país, para um estado. E o nosso propósito é fazer, informar e formar a região. E até, de repente, gente! Isso aí. Chegou a arrepiar, gente. Pessoal, obrigado, pessoal que esteve acompanhando. Obrigado, Jota. Obrigado à direção da rádio, ao Pinheiro também por ter liberado o Jota para ter vindo até aqui. Obrigado, Lucas, que esteve comandando ali as câmeras. Mariane, muito obrigado por estar na mesa hoje. Paulinho Nakayama, esperamos você quinta-feira que vem de volta. Para de ficar viajando. Ele ia se divertir hoje. Eu tenho certeza que ele... Onde ele estiver, se ele estiver na estrada vindo, ele estava acompanhando. Ele tá de carona, então ele pode vir assistindo. Então, mais alguma coisa? Não, só agradecer, Jota, muito obrigada. Sucesso na rádio. Sucesso mais para todos sucesso. nós. Mais sucesso. Então Isso aí, boa pessoal. noite. Boa noite, até quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, com o Mais Tupã Night Show.